Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas do Coasescast sobre apologética pressuposicionalista e hoje, mais especificamente, a gente vai estudar sobre o cristianismo moderno. Então aqui a gente vai ver como a modernidade ela afetou o cristianismo e depois a gente vai ver como que ah, aquilo que foi a fonte da pós-modernidade vai afetar também o cristianismo. Então o que a gente vai ver primeiramente é o cristianismo moderno. Então deixa eu colocar aqui para outra cena. Então a gente vai estudar isso, o cristianismo moderno. Alguns cristãos eles receberam o pensamento moderno vendo como uma mudança permanente na cultura humana, né? O que a gente viu, primeiro a gente viu a pré-modernidade e percebemos que na pós-modernidade o que vai caracterizar esse período é a crença das pessoas no sobrenatural. Depois nós vemos que vem o período moderno e o que vai caracterizar esse período é a crença das pessoas no poder da razão, né? Que por meio da razão nós vamos poder transformar o mundo, por meio da razão nós vamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade com mais desenvolvimento tecnológico, mais desenvolvimento científico, né, que vai proporcionar melhora para a cultura humana, para os seres humanos, e que a pós-modernidade, de uma certa forma, ela vai ser uma decepção com essa ideia, não é? E o que vai caracterizar a pós-modernidade é a ideia de que não existe verdade absoluta. Só que no tempo moderno, alguns cristãos eles vão receber o pensamento moderno, né, esse pensamento racionalista, e aqui racionalista eu falo no sentido de colocar a razão como sendo a principal condutora do ser humano, vão ver isso como uma mudança permanente na cultura humana, né? E eles vão dizer, olha, as pessoas elas não acreditam mais no sobrenatural, as coisas elas não vão voltar mais a ser como era antes, o sobrenatural não vai ser levado em conta como era antes. Então, assim surgiu uma nova escola de pensamento teológico como fruto dessas ideias iluministas, né? E o que a gente vai perceber é o surgimento do chamado liberalismo teológico. O reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre liberalismo teológico, ele vai dizer o seguinte: é claro, não foram todas as universidades, seminários e igrejas da Europa que adotaram essa nova escola de teologia. Houve reações e inclusive divisões, como na igreja luterana, na Alemanha, com o surgimento do liberalismo teológico. Nome que foi dado a esta nova hermenêutica ou metodologia, mas ao final de algumas décadas, a nova escola dominava os estudos acadêmicos da Bíblia. Então, o liberalismo teológico ele vai trazer uma nova maneira de se interpretar a Bíblia, uma nova maneira de se interpretar a Escritura. E vai ser a interpretação da Escritura com os pressupostos da modernidade. Qual é o principal pressuposto da modernidade? Que a razão ela deve estar à frente de tudo, que a razão ela deve guiar tudo. O liberalismo teológico apresentava uma nova hermenêutica das Sagradas Escrituras, adotando os pressupostos racionalistas do pensamento moderno. Então vamos ver como isso se aplicava, né? Para os teólogos liberais, né, que é essa nova hermenêutica, essa nova forma, vai vir da chamada teologia liberal. Para os teólogos liberais, não era possível que Deus interferisse na história humana, né? Então, o pensamento moderno é um pensamento de que Deus ele não interfere na história humana, ou que o sobrenatural ele não é tão importante assim. Por isso os relatos bíblicos, aqueles relatos que estão envolvendo a atuação miraculosa de Yahvé, como a criação do mundo, os milagres de Moisés, os milagres de Jesus, todas essas coisas elas passam a ser desacreditadas e frequentemente explicados com fenômenos naturais, né? Então vai surgir aquela ideia, né? Vamos tentar ver não esses elementos sobrenaturais, mas a gente vai tentar ver o que nós podemos aprender com as histórias bíblicas, o que nós podemos aprender tentando eliminar ao máximo essas ideias sobrenaturais e tentando entender o que está por trás daquilo. Isso não significa que a Bíblia ela tenha sido rejeitada como uma farsa, né, por esses teólogos, mas devido ao fato de que os teólogos modernistas
eles não acreditavam mais em milagres, eles chegaram à conclusão de que esses relatos bíblicos eles haviam sido fabricados pelo povo de Israel e posteriormente pela igreja do Novo Testamento. Então esses milagres não é que eles aconteceram de verdade, né? É como muitas pessoas pensam hoje em dia, né? Era uma forma de trazer ensinamentos superiores para pessoas primitivas, para pessoas que ainda acreditavam nessas coisas. Mas o importante não é nem tanto esses milagres, se eles, o importante é os ensinamentos que nós podemos ter e que nós podemos obter. Então, os milagres que Deus operou no Antigo Testamento por meio de seus profetas, os milagres de Jesus, os milagres operados por meio dos discípulos do Novo Testamento, eles nunca aconteceram historicamente, de fato, de verdade, nunca aconteceram. Eles foram criados para ensinar lições importantes para o bem-estar social e a evolução da consciência humana. Lições estas que não poderiam ter sido ensinadas de outro modo para aqueles povos primitivos, né? Então, traz preciosas lições, mas os milagres realmente nós não devemos levar ao pé da letra. Não aconteceram realmente, como está ali na Bíblia. Segundo esse pensamento, agora que o ser humano evoluiu, ele não precisa mais acreditar nessas histórias sobrenaturais. Então nós devemos desmitificar a Bíblia, tirar os mitos ali da Bíblia, estudando a Bíblia como um livro qualquer, eliminando os elementos que não podem ser compreendidos à luz da cosmovisão modernista. Então essa ideia de milagre, nós não podemos compreender à luz da cosmovisão modernista naturalista. Então a gente vai deixar isso de lado um pouquinho. O que importa são o quê? São as preciosas lições, os preciosos ensinamentos que foram passados pelos nossos antepassados que escreveram as Escrituras, porque o conhecimento que esses ensinamentos nos trazem são conhecimentos que os nossos antepassados adquiriram ao longo de milhares de anos, foi conhecimento adquirido pela religião ao longo dos séculos, e são importantes para manter a estrutura ética, a estrutura social do mundo ocidental, que foi formado com base na tradição judaico-cristã. Então esses ensinamentos eles são importantes por causa disso, mas isso não significa que de fato Moisés abriu o mar vermelho, que Jesus realmente realizou aqueles milagres. Naturalmente existem ensinos que são frutos do ambiente no qual os autores bíblicos viviam, né? Então quando você olha para a Bíblia, você vai ver ali muitas atrocidades, você vai ver alguns comandos divinos que as pessoas vão dizer isso não condiz com a moralidade de hoje, né? É fruto da ignorância humana. Por isso esses ensinos eles devem ser descartados, devemos ficar somente com aquilo que contribui para a evolução humana, ou seja, aquilo que condiz com o ensino moral de Cristo, que é atemporal. Então, o ensino moral de Cristo, esse sim é atemporal, mas as outras coisas nas Escrituras, elas vão ter que ser guiadas aí por esse ensino moral de Jesus Cristo. E Augusto Nicodemos, ele vai enumerar 6 princípios que eram utilizados pelos liberais para interpretar as Sagradas Escrituras. O reverendo Nicodemos vai dizer o seguinte: nem todos os liberais defendiam os pontos abaixo, mas eles, no geral, caracterizavam o novo cristianismo que emergiu do iluminismo. Então, os liberais eles têm um pensamento eclético, né, um pensamento variado, mas, em geral, esses pontos, afirmou o reverendo Augustus, eles eram seguidos pela maioria dos liberais. Primeiro ponto, a Bíblia não é o registro infalível da inspiração da revelação divina. Então, na Bíblia, pode conter erros, pode ter erros na Bíblia. Mas a Bíblia é o quê? O testamento escrito da religião que os judeus e os cristãos praticavam. Ela não fala de Deus, mas do que esses criam sobre Deus. Então, os judeus antigos, os cristãos primitivos escreveram as Escrituras e na Escritura está registrado o que eles criam a respeito de Deus. Então, não é necessariamente aquilo que Deus é e tudo mais, mas é o que eles criam que Deus era. É a visão desse povo a respeito de Deus. Segundo, a doutrina ou as declarações proposicionais, como as que encontramos nos credos e confissões da igreja, não são essenciais ou básicas para o cristianismo, visto que o que molda e forma a religião é a experiência, não a revelação. A única coisa permanente no cristianismo e que serve de geração a geração é o ensino moral de Cristo. Então,
aquelas doutrinas que nós temos nos símbolos de fé de Westminster, nos catecismos, nas três formas de unidade, no credo apostólico, isso não é tão fixo assim. A única coisa que vai permanecer de geração a geração é o ensino moral de Cristo. Mas as outras coisas, elas podem mudar no decorrer do tempo, elas podem ser adaptadas. Terceira coisa, o cristianismo só é diferente das demais religiões quantitativamente e não qualitativamente. Por que o cristianismo é uma boa religião? Porque ele teve êxito, né? Ele teve êxito na sociedade humana, quantitativamente atingiu o maior número de pessoas e por isso ele é diferente. Por isso nós devemos utilizar o cristianismo para preservar valores. Mas qualitativamente, ele não é melhor do que as outras religiões, não é melhor do que o islamismo, não é melhor do que o judaísmo, não é melhor do que o hinduísmo. Ou seja, todas as religiões são boas e levam a Deus. O cristianismo é apenas a melhor delas nesse sentido qualitativamente, no sentido de que tem mais cristãos, e por isso os teólogos liberais eles trabalham com o cristianismo. Existe uma centelha divina em cada pessoa, né? Portanto, o homem no íntimo é bom e só precisa de encorajamento para fazer o que é certo, né? Vai aderir àquela ideia de Rousseau, né? Que o homem ele é bom por natureza. E uma ideia bem positivista também, né? Que está ligada também ao positivismo, que de certa forma os positivistas também tinham, que é a ideia de que o que a pessoa precisa é ter conhecimento, né? Se ela tiver conhecimento, as pessoas fazem as coisas erradas por ignorância. Então essa ideia está muito envolvida com o liberalismo e que as pessoas elas precisam ter mais conhecimento de Cristo e dos ensinamentos profundos da Bíblia para poder ser pessoas melhores. Jesus Cristo é o Salvador, mas somente no sentido de que é o exemplo perfeito de ser humano. Então, não é que ele veio ter uma vida de perfeita obediência em nosso lugar. Não é que ele morreu para pagar uma dívida que nós tínhamos com Deus, mas no sentido de que ele é um exemplo de um perfeito homem. Então, como a gente é salvo? Quando a gente segue aquilo que Jesus Cristo fez, quando a gente faz e vive como Jesus Cristo viveu. Ele é Deus somente no sentido de que tinha consciência perfeita e plena de Deus. Ele tinha um bom conhecimento a respeito de Deus. Era um homem normal, ele não nasceu de uma virgem, ele não realizou milagres, ele não ressuscitou dos mortos. Nenhuma dessas coisas aconteceram literalmente. Você como cristão, segundo os liberais, você não precisa acreditar que nenhuma dessas coisas aconteceram literalmente. O caráter de Deus é de puro amor, sem padrões morais. Todos os homens são os seus filhos, e o pecado não separa ninguém do amor de Deus. A paternidade de Deus e a filiação divina são universais. Então Deus é pai de todo mundo, ninguém está separado de Deus e tudo mais. A gente precisa de Cristo simplesmente para aprender a ser um homem melhor, e à medida que nós aprendemos a ser uma pessoa melhor e somos pessoas melhores em nossas vidas, e isso é a salvação, nós estamos sendo salvos. Alistair McGrath, então, ensina que um dos principais defensores dessa ideia foi Leslie Holden, que disse: temos de aceitar a nossa sorte legada a nós pelo iluminismo e tirar dele o máximo de proveito possível. Então, o iluminismo veio para ficar, as ideias iluministas vieram para ficar. Temos que aceitar isso e utilizar as ferramentas que ele nos dá para compreender melhor as escrituras e tudo o mais. Continuando aqui, contudo, quando Holden ainda estava escrevendo, a visão de mundo iluminista estava morrendo. Aí o McGrath foi perguntar: quem queria qualquer coisa com um movimento intelectualmente dúbio, que tinha dado surgimento ao holocausto nazista e expurgos stalinistas? Na década de 1880, Nietzsche declarou um tanto prematuramente, como acabou sendo revelado, que Deus está morto. Mais recentemente, é a morte do iluminismo que está sendo proclamada. Ainda está longe de ser claramente revelado o que vai substituí-lo. O que está claro, no entanto, é que a camisa de força claustrofóbica e restritiva colocada sobre o cristianismo ocidental pelo racionalismo se foi, né? Então, o Alistair McGrath ele está falando aqui sobre o surgimento do pós-modernismo, né? E como que aquela visão iluminista que todo mundo achava que ia ficar e que os cristãos tinham que se adaptar àquilo, como ela estava morrendo. E com a queda do iluminismo, o liberalismo teológico ele também vai tombar, né?
as pessoas elas não se mostraram tão evoluídas assim, né? Segundo esses pensadores aí, Alistair McGrath e tudo mais. Quanto ao liberalismo, esperava tão evoluídos assim quanto o liberalismo esperava, né? Não fazia sentido algum você viver um cristianismo sem o elemento sobrenatural, né? Apenas olhando o cristianismo como uma filosofia. Eles perceberam que defender os princípios bíblicos sem um Deus pessoal não passava de auto-engano. As igrejas que adotaram essa teologia, aos poucos elas foram sendo esvaziadas, né? Igrejas, principalmente da Europa e também algumas igrejas nos Estados Unidos, adotando aí o liberalismo teológico, foi sendo esvaziada. O advento da pós-modernidade trouxe de volta uma ênfase no emocionalismo, né? As igrejas pentecostais, então elas vão surgir com força total, né? Algo completamente contrário daquilo que se esperava, né? Dava-se muito ênfase à razão e vem aí o pentecostalismo que é a ênfase nas emoções, nos sentimentos, e ele vai vir com força total. O cristianismo voltou a crescer de uma maneira completamente inesperada. E Augusto Nicodemos então vai dizer o seguinte, né, a tentativa de unir o racionalismo com a exegese bíblica não produziu um resultado satisfatório. Muito embora o método histórico crítico ele tenha avançado em alguns aspectos do nosso conhecimento de como a Bíblia foi feita, seus pressupostos acabaram por tirar o sobrenatural da Bíblia. Ficamos com uma Bíblia que deixou de ser a palavra de Deus para se tornar o testemunho de fé do povo de Israel e da igreja primitiva. Quando leio a Bíblia, não é Deus que eu encontro, mas a fé dos antigos. Então, a Bíblia deixou de ser a palavra de Deus, segundo Augusto Nicodemos, para ser simplesmente o registro da fé dos antigos. E isso acabou não sendo algo muito atraente para as pessoas. Essa religiosidade morta, ela sucumbiu. Os intérpretes racionalistas, eles tentaram interpretar a Bíblia de uma forma neutra, tentaram interpretar a Bíblia sem levar em conta o pressuposto de que ela é a palavra inspirada de Deus. Então vamos analisar a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Esse era o pensamento dele. E eles julgavam que estavam fazendo isso de forma neutra, né? Sem ter o pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Na passagem da modernidade para a pós-modernidade, os pensadores começaram a questionar essa ideia de neutralidade. Então eles mostraram que ninguém está livre de pressupostos para interpretar qualquer coisa. Então, na passagem da modernidade para a pós-modernidade, os pensadores começaram a questionar a neutralidade. Mostraram que, aqui de repente, né, ninguém está livre de pressupostos para interpretar qualquer coisa. Aí fala de Karl Marx. Né? Karl Marx, por exemplo, embora ele seja um pensador modernista, ele começou a enterrar a modernidade ao defender que nossa cosmovisão ela é afetada pela classe social a qual nós pertencemos, ou seja, a razão ela não é tão autônoma assim. Então a defesa de Karl Marx, a classe social na qual nós pertencemos influencia da maneira como nós interpretamos as coisas. Freud, por sua vez, argumentou que somos influenciados por nosso subconsciente. Assim eles foram destruindo o mito da neutralidade defendido pelos modernos. Então, essa ideia de que quando a ideia iluminista, né, de que a gente tem que ser neutro, de que quando a gente vai fazer ciência, a gente tem que adotar uma postura neutra, os pensadores mais recentes, eles vão dizer, essa neutralidade é impossível. A gente é ser humano, a gente é afetado por coisas. A Karl Marx dizia pela a sociedade, Freud dizia por elementos da nossa consciência que nós nem mesmo temos controle sobre ele. Então não tem como ser completamente neutro. As escrituras, por outro lado, de um modo muito mais sublime, já contestavam o mito da neutralidade da razão. Né? De acordo com a Bíblia, não é a nossa classe social que nos impede de ver as coisas como elas realmente são. Mas é o pecado que nos torna egoístas e não deixa com que nós nos importemos com o nosso próximo. Né? Então, não é a classe social, às vezes é a avareza. Não é o subconsciente que afeta a nossa interpretação da realidade, mas a nossa natureza pecaminosa, que por causa de sua rebeldia contra Deus nos torna animalescos. Então é pelo pecado que a gente é afetado e que a gente é condicionado para interpretar a realidade, que a gente não pode interpretar a realidade da forma correta.
de acordo com a Escritura. Somente quando o Espírito Santo opera na mente humana é que o homem pode interpretar a realidade com os pressupostos corretos a saber os princípios bíblicos. Então as pessoas elas têm seus pressupostos e elas já têm ideias preconcebidas quando elas vão interpretar a realidade. E essas ideias, né, elas têm cosmovisão, elas têm pressupostos e essas ideias afetam na maneira como elas interpretam a realidade. Ninguém é realmente neutro. Os liberais apenas trocaram de pressupostos, ou seja, eles deixaram de acreditar que a Bíblia era divinamente inspirada para pressupor que ela não poderia ter sido afetada pelo sobrenatural. No entanto, ignoraram o fato de que é impossível provar por meios naturais a inexistência do sobrenatural. Então, como é que você pressupõe? Como é que você prova que não existe sobrenatural? Como é que você prova que o sobrenatural ele não interfere na história humana? Não tem como provar isso. Então é algo que tem que ser pressuposto, não pode ser provado. Tiraram então os pressupostos da fé e adotaram os pressupostos da incredulidade. Então, até aqui, nós vamos estudar. No próximo, nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre o cristianismo pós-moderno, como os mesmos pensamentos da pós-modernidade eles influenciam também o cristianismo, mais especificamente o existencialismo, mas a gente vai ver isso mais à frente. Então, até aqui, nós estamos aí nessa parte histórica, que é para a gente entender a apologética pressuposicionalista e como ela se encaixa nos dias de hoje, como nós podemos utilizar essa apologética nos dias de hoje. Então, é um conhecimento que vai sendo construído lentamente, e aí você não pode perder as nossas próximas aulas sobre apologética pressuposicional ou pressuposicionalista. Então é isso que nós aprendemos hoje. Que Deus lhe abençoe. Vamos fazer uma oração comigo? Oremos. Senhor Deus, Criador dos céus e Criador da terra, obrigado, Pai, por esse momento que nós tivemos a oportunidade de aprender sobre as Sagradas Escrituras. Que o Senhor, Pai, possa estar abençoando os teus filhos para que eles usem esse conhecimento para a tua honra e glória e para o fortalecimento da fé. É em nome de Jesus que a ti nós oramos. Amém. Então, até a próxima.